Olá a todos, estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, dando continuidade aqui aos nossos estudos. Vamos para a pergunta 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado. E aí ele faz uma alusão aqui à pergunta 119, que é importante a gente dar uma olhada lá, tá? Quem tiver o livro é importante dar uma consultada. Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? E isso também está lá na pergunta 379, tá? Que faz um complemento aqui. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotada da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, quanto saiba de antemão se ele sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. E aí Allan Kardec faz um complemento para nós aqui. Ó. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com o fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí, o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites por que terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe toleraria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos, sem exercer as suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então, né, hoje é uma única pergunta e o que é trazido para nós aqui, tá? Por que Deus dá a prova aqui e ele já sabe o que vai acontecer, né, com cada espírito? E mesmo assim ele dá a prova para nós, já que ele conhece cada espírito ali no seu interior, né? Porque o livre-arbítrio conduz as coisas. Nós temos a prova e nós temos o livre-arbítrio de passar por ela ou não. E durante a prova nós temos o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, escolher entre o certo e o errado. Nós não podemos ser culpados antes de passarmos pela prova, e não podemos ser absolvidos antes de passarmos por ela. Ele dá um bom exemplo aqui. Nenhum estudante consegue algum título sem passar por exames, por provas, tá? A hora que ele conclui ali um curso, um ensino superior, por exemplo, para ele se tornar, ele tem uma graduação, ele precisa passar pelas provas. E é isso que Deus faz com o Espírito, tá? É isso que Deus faz conosco. Nós temos o livre-arbítrio do que lá? Vamos pegar esse exemplo de termos uma formação superior. Nós temos o livre-arbítrio de nos matricularmos ou não numa faculdade. Lá dentro da faculdade nós temos o livre-arbítrio ou não de estudarmos para uma prova. Nós temos o livre-arbítrio ou não de concluirmos o curso. E isso este caminho que vai nos ensinar muita coisa. Vai nos ensinar resiliência, resignação, o esforço. E aí nós vamos ser premiados lá no final com o quê? Com o título, com a graduação. É a mesma coisa. Aqui, Deus nos dá as ferramentas para atingirmos ali o que viemos buscar na encarnação, aprendermos as provas, os conhecimentos, e chegarmos lá onde é o objetivo. Ele nos dá todas as ferramentas. Agora, se nós vamos usar todas as ferramentas, vamos ter fé, resiliência, resignação, vamos fazer procurando sempre praticar o bem, a caridade, aí é conosco. E aí, esse esforço, quanto mais difícil é a prova, e nós conseguirmos passar por essa prova, mais recompensado nós seremos lá pelas leis de Deus, tá?
porque esse esforço é sempre muito recompensado pelas leis de Deus, né? A gente tem uma recompensa muito boa lá na frente. Agora, imagine que a gente já soubesse por tudo que a gente vai passar aqui, quando é bom, a gente ia ficar parado e falar, vai acontecer uma coisa boa, eu fico parado e não preciso fazer nada, não preciso ter esforço nenhum. E quando é ruim, eu já ia ter aquela coisa, eu não consigo mudar nada aqui mesmo, então também vou ficar aguentando aqui o que tem de ruim para passar. É isso que Deus não quer, porque aí nós não vamos aprender nada. O que a gente precisa é o quê? Passar por todas as etapas que a gente precisa, das lições que precisamos aprender, sem saber qual é o desfecho. E isso nos dá motivação e o ânimo para conseguirmos é, deixarmos tudo com o nosso esforço, né? Colhermos lá coisas boas no final, tá bom? Então tem muita. Tem um ditado que diz, né, que se ainda não deu tudo certo é porque não chegou no final. Isso é uma verdade, tá? E o dar tudo certo não é muitas vezes o que nós queremos. O dar tudo certo é aprender aquela prova que a gente precisa na encarnação. Então, quando chegamos ali no final, aí sim nós conseguimos nos ocupar e nos dedicar exatamente para o que Deus nos propôs naquela encarnação. Tá bom? Então, por hoje é isso. Que a paz de Deus e Jesus fique com todos. Graças a Deus.